Como ficar calmo com pessoas insuportáveis. 12 segredos estoicos que mudam. Tudo você já sentiu aquela vontade quase incontrolável de explodir quando alguém te tira do sério. Aquele momento em que sua paciência chega ao limite e você está prestes a dizer algo que vai se arrepender depois? Se você respondeu sim, saiba que não está sozinho. Na verdade, você faz parte da maioria esmagadora das pessoas que lutam diariamente contra a irritação causada por indivíduos difíceis. Mas, e se eu te dissesse que existe uma filosofia milenar que pode transformar completamente a forma como você lida com pessoas insuportáveis? E se você pudesse manter a calma mesmo nas situações mais desafiadoras, preservando sua paz interior enquanto todos ao seu redor perdem a cabeça? Hoje, vou compartilhar com você 12 segredos estoicos que vão revolucionar sua capacidade de lidar com qualquer tipo de pessoa difícil. São técnicas que os grandes imperadores romanos, filósofos e líderes da antiguidade usavam para manter o controle emocional em situações extremas. E o melhor, são perfeitamente aplicáveis à sua vida moderna. Prepare-se para descobrir como transformar cada interação desafiadora em uma oportunidade de crescimento pessoal. Porque no final deste vídeo, você terá em mãos um arsenal completo para nunca mais perder a calma com pessoas insuportáveis. 1. O poder do silêncio. Interior, imagine a seguinte cena. Você está em uma reunião importante e aquele colega conhecido por ser problemático começa a criticar seu trabalho de forma injusta e agressiva. Todos os olhares se voltam para você, esperando sua reação. Seu coração acelera, suas mãos suam e você sente aquela onda de raiva subindo pelo peito. É exatamente neste momento que o primeiro segredo estoico entra em ação. O poder do silêncio interior. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O silêncio interior não é simplesmente ficar calado. É muito mais profundo do que isso. É a capacidade de criar um espaço sagrado dentro de você, onde nenhuma provocação externa pode penetrar. É como se você construísse uma fortaleza mental impenetrável, onde sua paz permanece intacta independentemente do caos ao seu redor. Quando você domina o silêncio interior, algo mágico acontece. Aquela pessoa que antes conseguia te tirar do sério com um simples comentário, perde completamente seu poder sobre você. É como se você desenvolvesse um escudo invisível que repele toda a negatividade antes mesmo que ela possa te afetar. Mas como desenvolver esse silêncio interior na prática? O segredo está em uma técnica que os estoicos chamavam de a pausa sagrada. Antes de reagir a qualquer provocação, você conscientemente cria um intervalo de 3 segundos. Parece pouco, mas esses 3 segundos são suficientes para quebrar o ciclo automático de estímulo-resposta que nos leva a reagir impulsivamente. Durante esses 3 segundos, você respira profundamente e se lembra de uma verdade fundamental. Você não é obrigado a reagir, você sempre tem escolha. E muitas vezes, a não reação é a resposta mais poderosa que você pode dar. Pense em quantas vezes você se arrependeu de algo que disse no calor do momento. Quantas relações foram prejudicadas? Quantas oportunidades foram perdidas porque você reagiu sem pensar? O silêncio interior te protege desses arrependimentos futuros. Mas há um nível ainda mais profundo nessa prática. Quando você cultiva o silêncio interior, você começa a perceber que a maioria das provocações que recebemos não são pessoais. Aquela pessoa difícil que está te atacando provavelmente está lidando com suas próprias batalhas internas. Sua agressividade é um reflexo do seu próprio sofrimento, não tem nada a ver com você. Essa percepção é libertadora. De repente, você para de levar as coisas para o lado pessoal.
Você entende que o comportamento dos outros diz muito mais sobre eles do que sobre você. E com essa compreensão, vem uma compaixão natural que dissolve qualquer ressentimento antes mesmo que ele possa se formar. O silêncio interior também te dá clareza mental para responder de forma estratégica em vez de reagir emocionalmente. Quando você está calmo por dentro, consegue pensar com clareza e escolher a melhor resposta para cada situação. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Outras vezes, é uma pergunta que desarma completamente o agressor. E em algumas situações, é simplesmente se retirar com dignidade. Lembre-se, o silêncio interior não é fraqueza. É a maior demonstração de força que existe. É fácil gritar, xingar, revidar. Difícil é manter a compostura quando todos esperam que você perca o controle. Mas é exatamente essa dificuldade que torna a prática tão poderosa. 2. A arte de não levar. Para o pessoal, deixe-me contar uma história que ilustra perfeitamente este segundo segredo. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, era escravo em Roma. Sim, você leu certo, escravo. Imagine só o tipo de tratamento que ele recebia diariamente. Insultos, humilhações, violência física. E ainda assim, ele mantinha uma serenidade inabalável que impressionava até seus opressores. Como ele conseguia isso? Epicteto desenvolveu uma compreensão profunda de que nada do que os outros dizem ou fazem pode realmente nos atingir, a menos que permitamos. Ele dizia, não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Vamos trazer isso para a sua realidade. Quantas vezes você passou o dia inteiro ruminando sobre um comentário maldoso que alguém fez? Quantas noites de sono você perdeu repassando mentalmente uma discussão, pensando no que deveria ter dito? Esse é o poder que você está dando aos outros sobre sua paz mental. A arte de não levar para o pessoal começa com uma mudança fundamental de perspectiva. Você precisa entender que quando alguém te ataca, critica ou tenta te diminuir, isso revela muito mais sobre o estado interno dessa pessoa do que sobre você. É como se cada palavra agressiva fosse uma confissão involuntária dos próprios demônios internos do agressor. Pense nisso. Uma pessoa verdadeiramente feliz e realizada sente necessidade de diminuir os outros. Uma pessoa em paz consigo mesma gasta energia tentando fazer outros se sentirem mal? Claro que não. O comportamento tóxico é sempre um sintoma de sofrimento interno. Quando você internaliza essa verdade, algo extraordinário acontece. Aquele comentário que antes te destruiria, agora desperta compaixão. Você olha para a pessoa difícil e pensa, quanta dor ela deve estar carregando para agir assim. Isso não significa que você aceita o comportamento abusivo, mas significa que você não permite que ele penetre em sua essência. Há uma técnica poderosa que os estoicos usavam e que você pode aplicar imediatamente. Sempre que alguém tentar te atingir com palavras ou ações, faça a si mesmo estas 3 perguntas. Primeiro, isso é verdade? Segundo, isso importa? Terceiro, isso mudará quem eu sou? Na maioria esmagadora das vezes, a resposta para pelo menos uma dessas perguntas será não. E se a resposta para qualquer uma delas for não, então você não tem motivo para se abalar. É simples assim. Mas vamos mais fundo. Não levar para o pessoal também significa entender que cada pessoa vê o mundo através de suas próprias lentes, coloridas por suas experiências, traumas e condicionamentos. Quando alguém te julga, está na verdade revelando seus próprios filtros mentais, não uma verdade objetiva sobre você. Imagine que você está usando óculos com lentes vermelhas, tudo que você vê parece vermelho. Agora imagine que cada pessoa usa óculos com lentes de cores diferentes. O que elas veem e como interpretam o mundo é completamente diferente. Quando alguém te critica, está descrevendo o mundo através de suas lentes, não necessariamente a realidade. Essa compreensão é profundamente libertadora.
Você para de desperdiçar energia tentando agradar todo mundo, porque entende que é impossível. Você para de se defender constantemente, porque percebe que não há nada para defender. Você simplesmente é quem é, e as opiniões dos outros são apenas isso, opiniões. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Quando você genuinamente não leva as coisas para o pessoal, você desarma completamente as pessoas difíceis. Elas esperam uma reação, uma defesa, um contra-ataque. Quando não recebem nada disso, ficam confusas, perdidas. Muitas vezes param de atacar simplesmente porque percebem que não está funcionando. É como tentar jogar tênis sozinho. Se você não rebate a bola, o jogo acaba. Da mesma forma, se você não reage às provocações, o ciclo de conflito não pode continuar. Você literalmente mata o problema na raiz. 3. O espelho da projeção. Este terceiro segredo é talvez um dos mais transformadores e ao mesmo tempo mais difíceis de aceitar. Os estoicos entendiam algo que a psicologia moderna só viria a confirmar séculos depois. Aquilo que mais nos irrita nos outros é frequentemente um reflexo de algo não resolvido em nós mesmos. Sêneca, o grande filósofo e conselheiro de imperadores, disse certa vez: toda crueldade nasce da fraqueza. Mas ele foi além, sugerindo que nossa reação desproporcional a certos comportamentos revela nossas próprias sombras internas. Deixe-me explicar com um exemplo prático. Imagine que você tem um colega de trabalho que constantemente busca atenção, sempre tentando ser o centro das atenções em todas as reuniões. Isso te irrita profundamente. Você não consegue entender como alguém pode ser tão carente de validação. Agora pare e reflita honestamente. Será que existe uma parte de você que também deseja reconhecimento, mas foi reprimida? Será que você aprendeu desde cedo que buscar atenção era errado e agora projeta essa repressão nos outros? Ou talvez você inveje secretamente a capacidade dessa pessoa de se colocar em evidência enquanto você permanece nas sombras? Não estou dizendo que toda irritação é uma projeção. Às vezes, as pessoas são genuinamente difíceis e seus comportamentos são objetivamente problemáticos. Mas quando sua reação emocional é desproporcional à situação, quando você se pega pensando obsessivamente sobre o comportamento de alguém, quando sente uma raiva que parece vir do nada, esses são sinais de que o espelho da projeção está em ação. Os estoicos usavam esse conhecimento como uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Em vez de ficarem presos na raiva contra os outros, eles se perguntavam: o que isso está me ensinando sobre mim mesmo? Essa simples mudança de foco transforma cada interação difícil em uma oportunidade de crescimento pessoal. Mas como usar isso na prática quando você está lidando com alguém verdadeiramente insuportável? Primeiro, respire fundo e observe sua reação emocional. Qual é a intensidade dela? Se é muito forte, provavelmente há algo mais acontecendo além da situação superficial. Segundo, identifique especificamente o que te incomoda. Não fique no genérico: essa pessoa é irritante. Seja específico: me incomoda quando ela interrompe os outros, ou me irrita quando ela se gaba de suas conquistas. Quanto mais específico você for, mais fácil será identificar a projeção. Terceiro, faça a pergunta corajosa: onde em minha vida eu faço algo similar, mesmo que em menor escala? Ou onde eu gostaria de fazer isso, mas me reprimo? As respostas podem ser surpreendentes e reveladoras. Aqui está um exemplo pessoal que ilustra perfeitamente esse conceito. Havia uma pessoa em meu círculo social que constantemente reclamava de tudo. Nada estava bom, sempre havia um problema, uma crítica, uma insatisfação. Isso me irritava profundamente. Eu não conseguia entender como alguém podia ser tão negativo. Um dia, seguindo os ensinamentos estoicos, decidi investigar minha reação e descobri algo chocante.
Eu também era extremamente crítico, mas havia aprendido a esconder isso atrás de uma fachada de positividade. Minha irritação com a negatividade aberta dessa pessoa era, na verdade, uma irritação com minha própria negatividade reprimida. Essa descoberta foi transformadora. Em vez de julgar a pessoa, comecei a trabalhar em minha própria tendência, a crítica, e algo mágico aconteceu. Quanto mais eu aceitava e transformava essa parte de mim, menos a negatividade dos outros me afetava. O espelho da projeção também revela nossos valores e expectativas não expressas. Quando alguém nos irrita por ser preguiçoso, pode ser que tenhamos uma relação complicada com trabalho e produtividade. Quando nos incomodamos com alguém arrogante, talvez estejamos lutando com questões de autoestima. Usar o espelho da projeção não significa justificar comportamentos inadequados ou aceitar abusos. Significa simplesmente usar cada irritação como uma oportunidade de autoconhecimento. E quanto mais você se conhece, menos poder os outros têm de te tirar do sério. 4. A fortaleza mental, inabalável. Marco Aurélio enfrentou pragas, guerras, traições e conspirações durante seu reinado como imperador de Roma. Ainda assim, manteve uma serenidade que impressionava até seus inimigos. Como ele conseguia isso? Através do desenvolvimento do que os estoicos chamavam de cidadela interior, uma fortaleza mental absolutamente inabalável. Imagine sua mente como uma cidade antiga. Nas bordas estão os muros externos, que representam suas reações superficiais e automáticas. Mas ao centro estão as defesas intermediárias, seus valores e princípios. E no coração da cidade está a cidadela, o último reduto de defesa, onde reside sua essência mais profunda, sua paz interior inviolável. A maioria das pessoas vive apenas nos muros externos. Qualquer provocação, qualquer comentário negativo, qualquer olhar atravessado é suficiente para invadir sua cidade mental e causar estragos. Elas não têm defesas internas, então cada ataque externo atinge diretamente seu núcleo. Os estoicos propõem algo diferente. Eles sugerem que você construa camadas e mais camadas de proteção mental, até que seu núcleo se torne absolutamente impenetrável. Como fazer isso? Através de práticas diárias específicas que fortalecem sua resiliência mental. A primeira prática é o que eles chamavam de premeditação dos males. Parece pessimista, mas é profundamente libertador. Todas as manhãs, você passa alguns minutos imaginando os possíveis desafios do dia. Visualiza aquela pessoa difícil sendo ainda mais difícil que o normal. Imagina as provocações, os comentários maldosos, as situações desconfortáveis. Por que fazer isso? Porque quando você se prepara mentalmente para o pior, duas coisas acontecem. Primeiro, nada pode te pegar de surpresa. Você já considerou as possibilidades e está preparado. Segundo, e mais importante, a realidade geralmente é muito melhor que sua imaginação, então você acaba se sentindo aliviado em vez de estressado. Mas a fortaleza mental vai muito além da preparação. Ela envolve o desenvolvimento de uma identidade central tão sólida que nenhuma opinião externa pode abalá-la. Os estoicos faziam isso através de afirmações diárias sobre quem eram e o que representavam. Por exemplo, Marco Aurélio repetia para si mesmo todas as manhãs: hoje encontrarei interferência, ingratidão, insolência, deslealdade, má vontade e egoísmo. Mas ele não parava aí, continuava: mas não ficarei surpreso ou perturbado, pois não posso imaginar um mundo sem essas pessoas. Veja a sabedoria nisso. Ele não estava sendo pessimista, estava sendo realista. E ao aceitar a realidade como ela é, em vez de desejar que fosse diferente, ele eliminava a maior fonte de sofrimento: a diferença entre expectativa e realidade.
A fortaleza mental também se constrói através do que os estoicos chamavam de disciplina do desejo. Isso significa aprender a desejar apenas aquilo que está sob seu controle. Você não pode controlar como os outros te tratam, mas pode controlar como responde. Você não pode controlar se alguém será rude com você, mas pode controlar se isso afetará seu dia. Deixe-me compartilhar uma técnica específica que transformará sua capacidade de lidar com pessoas difíceis. Chamo isso de o exercício da perspectiva cósmica. Quando alguém estiver sendo particularmente insuportável, pare por um momento e amplie sua perspectiva. Imagine-se flutuando acima da situação, vendo a cena de cima. Continue subindo até ver o prédio inteiro, depois a cidade, o país, o continente e o planeta. Continue até ver a Terra como um pequeno ponto azul no vasto cosmos. Agora pergunte a si mesmo, daqui a 100 anos isso importará? Daqui a 1000 anos alguém se lembrará desta discussão? Essa perspectiva não minimiza seus sentimentos, mas os coloca em contexto. De repente, aquela pessoa que parecia tão importante, tão capaz de arruinar seu dia, se revela como o que realmente é, um ser humano temporário, lutando com seus próprios problemas em um pequeno planeta por um breve momento no tempo. A fortaleza mental também se alimenta de propósito. Quando você tem uma missão clara na vida, as pequenas irritações do dia a dia perdem importância. É como um navio com um destino claro. As ondas podem balançá-lo, mas não podem desviá-lo do curso. Os estoicos recomendavam que você definisse claramente seus valores e objetivos de vida. O que realmente importa para você? Qual é sua contribuição única ao mundo? Quando você tem clareza sobre isso, o comportamento mesquinho dos outros se torna irrelevante. Você está ocupado demais, construindo algo significativo para perder tempo com dramalhões. Mas aqui está o segredo que poucos entendem sobre a fortaleza mental. Ela não é rigidez. Não é se tornar frio ou insensível. É como um bambu na tempestade, flexível por fora, mas com raízes profundas que o mantêm firme. Você pode se adaptar às situações sem perder sua essência. O desapego emocional. Estratégico, agora chegamos a um dos conceitos mais mal compreendidos do estoicismo, o desapego emocional. Muitos pensam que isso significa se tornar um robô, sem sentimentos, mas nada poderia estar mais longe da verdade. O desapego emocional estratégico é sobre escolher, conscientemente, onde investir sua energia emocional. Pense em suas emoções como uma conta bancária com saldo limitado. Toda vez que você se irrita com alguém, está fazendo um saque. Toda vez que rumina sobre um comentário maldoso, está pagando juros. E no final do dia, muitas pessoas estão emocionalmente falidas, sem energia para as coisas que realmente importam. Os estoicos propõem uma abordagem diferente. Eles sugerem que você se torne um investidor emocional inteligente. Isso significa avaliar cada situação e decidir conscientemente se vale a pena investir suas emoções ali. Deixe-me dar um exemplo prático. Imagine que você está no trânsito e alguém corta sua frente de forma agressiva. Sua reação automática é ficar furioso. Mas pare e pense, quanto tempo você passará com essa pessoa? Segundos. Qual a probabilidade de encontrá-la novamente? Praticamente zero. Então, por que investir raiva, aumentar seu cortisol, estragar seu humor por alguém que é literalmente irrelevante em sua vida? O desapego emocional estratégico não significa que você não sente nada. Significa que você escolhe sentir. A diferença entre ser arrastado por suas emoções e surfar nelas. Você reconhece a onda emocional quando ela vem, mas decide se vai pegá-la ou deixá-la passar. Epicteto tinha uma metáfora brilhante para isso. Ele dizia que somos como atores em uma peça. Não escolhemos o papel que nos foi dado, mas podemos escolher como interpretá-lo. Se o diretor,
A vida nos deu o papel de lidar com uma pessoa difícil. Podemos interpretar esse papel com maestria, sem nos confundir com o personagem. Isso é revolucionário porque muda completamente sua relação com as emoções negativas. Em vez de lutar contra elas ou se sentir culpado por senti-las, você simplesmente as observa como fenômenos naturais. Ah, estou sentindo raiva. Interessante. De onde vem isso? Vale a pena alimentá-la. O desapego emocional estratégico também envolve o que os estoicos chamavam de cláusula de reserva. Sempre que você planeja algo ou tem uma expectativa, adiciona mentalmente "se nada exterior impedir". Isso pode parecer pessimista, mas é profundamente libertador. Por exemplo, em vez de pensar "vou ter um dia produtivo no trabalho", você pensa "vou ter um dia produtivo no trabalho, se nada exterior impedir". Agora, quando aquele colega problemático aparecer com suas dramáticas interrupções, você não fica frustrado. Você já havia considerado essa possibilidade. Mas o verdadeiro poder do desapego emocional estratégico está em sua capacidade de transformar relacionamentos. Quando você não está emocionalmente investido no comportamento dos outros, algo mágico acontece. Você consegue vê-los com clareza pela primeira vez. Sem a névoa emocional turvando sua visão, você percebe padrões, entende motivações, vê a pessoa por trás do comportamento difícil. E com essa clareza vem a capacidade de responder de forma muito mais eficaz. Por exemplo, aquele chefe que está sempre gritando. Quando você está emocionalmente envolvido, só consegue ver um tirano. Mas com desapego estratégico, você pode perceber. Ele grita mais nas segundas-feiras, problemas em casa, fica pior perto de deadlines, ansiedade, melhora depois do almoço, fome afeta o humor. Com essas observações, você pode ajustar sua abordagem, evitar conversas importantes nas segundas de manhã, ser extra paciente perto de deadlines, sugerir reuniões depois do almoço. Você passa de vítima a estrategista. 6. A compaixão. Como escudo, este sexto segredo pode parecer contraditório à primeira vista. Como a compaixão pode ser um escudo? A maioria das pessoas vê a compaixão como vulnerabilidade, mas os estoicos entendiam algo profundo. A compaixão genuína é a armadura mais poderosa contra a negatividade dos outros. Marco Aurélio escreveu algo profundo em suas meditações. Sempre que você quiser alegrar-se, considere as qualidades daqueles que vivem com você. A energia de um, a modéstia de outro, a generosidade de um terceiro. Pois nada nos alegra tanto quanto os exemplos de virtudes manifestadas no caráter daqueles que vivem conosco. Mas ele não parava aí. Mesmo sobre seus inimigos e pessoas difíceis, ele mantinha uma perspectiva compassiva. São como são, porque não conhecem o bem e o mal. Como posso me zangar com alguém que está cego? Veja a sabedoria nisso. Quando você entende que pessoas difíceis agem assim porque estão sofrendo, confusas ou simplesmente não conhecem uma forma melhor de ser, sua raiva se transforma em compaixão. E a compaixão é imune a ataques. Pense nisso. Você pode atacar alguém que está com raiva de você. A raiva alimenta a raiva, mas como você ataca alguém que genuinamente se importa com seu bem-estar? É como tentar brigar com alguém que se recusa a lutar. Não há como sustentar o conflito, mas a compaixão estoica não é piegas ou ingênua, não é deixar que pisem em você ou aceitar abusos. É entender profundamente que o comportamento difícil dos outros vem de sua própria dor, enquanto mantém limites firmes sobre o que você aceita ou não. Deixe-me compartilhar uma técnica poderosa que combina compaixão com proteção. Chamo isso de a visualização do escudo dourado. Quando você está prestes a interagir com alguém difícil, imagine-se envolvido em uma luz dourada de compaixão. Essa luz tem duas propriedades. Ela irradia calor e compreensão para fora.
mas também reflete qualquer negatividade de volta para sua fonte, transformada em energia neutra. Na prática, isso significa que você aborda a pessoa com genuína bondade e abertura, mas não absorve sua negatividade. Se ela está irritada, você entende que a irritação é dela, não sua. Se ela tenta te provocar, você vê isso como um pedido de ajuda disfarçado, não como um ataque pessoal. A compaixão como escudo também funciona porque muda a dinâmica energética da interação. Pessoas difíceis geralmente esperam resistência, defesa contra ataque. Quando encontram compaixão genuína, ficam desarmadas. É como se você mudasse as regras do jogo sem avisar. Mas aqui está o segredo mais profundo. A compaixão pelos outros começa com a compaixão por si mesmo. Se você é extremamente crítico consigo mesmo, será impossível ser genuinamente compassivo com os outros. Os estoicos entendiam isso e praticavam o que chamavam de amor próprio filosófico. Não narcisismo, mas um profundo respeito por sua própria jornada e imperfeições. Quando você desenvolve compaixão por suas próprias falhas e limitações, naturalmente estende essa mesma compreensão aos outros. Você pensa, se eu, conhecendo todas as minhas boas intenções, ainda assim erro constantemente, imagine os outros, lutando com demônios que nem posso imaginar. A compaixão também é estratégica porque cria o que chamo de campo de possibilidades positivas. Quando você aborda alguém com genuína compaixão, abre espaço para que essa pessoa mostre seu melhor lado. É como se você criasse um convite silencioso. Sei que você é melhor que esse comportamento. Estou aqui quando estiver pronto para mostrá-lo. Surpreendentemente, muitas pessoas difíceis respondem a esse convite. Não imediatamente, talvez não na primeira ou segunda interação. Mas com o tempo, a consistência de sua compaixão pode literalmente transformar relacionamentos. O controle do controlável. Chegamos ao coração da filosofia estoica. O princípio que Epicteto considerava fundamental. A dicotomia do controle. Em suas palavras, algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Parece simples, mas a aplicação profunda deste princípio pode revolucionar completamente como você lida com pessoas difíceis. O que está sob seu controle? Seus pensamentos, suas escolhas, suas ações, suas reações, seus valores, seu esforço. O que não está? Literalmente todo o resto. O comportamento dos outros, suas opiniões sobre você, o passado, o futuro, os resultados de suas ações, as circunstâncias externas. A maioria do sofrimento humano vem de tentar controlar o incontrolável. Você tenta fazer aquela pessoa parar de ser irritante, tenta forçar seu chefe a reconhecer seu valor, tenta mudar a personalidade do seu parceiro. E quando inevitavelmente falha, fica frustrado, ressentido, exausto. Os estoicos propõem uma revolução mental. Foque 100% da sua energia apenas naquilo que você pode controlar. Parece limitante, mas é incrivelmente libertador. De repente, você para de desperdiçar energia em batalhas impossíveis de vencer. Vamos aplicar isso a situações práticas. Seu colega de trabalho está espalhando fofocas sobre você. O que você não controla, o que ele diz, o que outros pensam, se acreditam ou não nas fofocas. O que você controla, sua integridade, suas ações, como responde à situação, se deixa isso afetar seu trabalho. Quando você foca apenas no que controla, suas opções ficam claras. Você pode confrontar a pessoa de forma profissional. Pode documentar a situação com o RH. Pode continuar sendo excelente em seu trabalho e deixar que seus resultados falem por si. Mas não perde tempo tentando controlar a boca ou a mente dos outros. Essa clareza é poderosa porque elimina a sensação de impotência. Sempre há algo que você pode fazer, mesmo que seja apenas controlar sua atitude perante a situação.
Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, expressou isso perfeitamente. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância. O controle do controlável também revela uma verdade desconfortável. Muitas vezes, usamos as ações dos outros como desculpa para nossos próprios comportamentos. Eu só gritei porque ele me provocou. Eu só fui grosseiro porque ela foi. Primeiro, mas isso é abdicar de seu poder pessoal. É dar aos outros o controle remoto de suas emoções e ações. Os estoicos rejeitam completamente essa mentalidade de vítima. Eles dizem: você sempre tem escolha. Sempre. Mesmo que a única escolha seja como interpretar a situação, você tem escolha. E nessa escolha reside todo o seu poder. Mas aqui está um insight profundo que poucos compreendem. Quando você genuinamente solta o controle sobre o incontrolável, algo mágico acontece. Paradoxalmente, você ganha mais influência sobre as situações. Por quê? Porque você para de desperdiçar energia em resistência inútil e pode focar em ações estratégicas que realmente fazem diferença. Por exemplo, em vez de tentar forçar alguém a mudar de opinião incontrolável, você pode melhorar sua comunicação, apresentar evidências de forma mais clara ou simplesmente dar o exemplo através de suas ações. Controlável. Ironicamente, isso tem muito mais chance de influenciar a pessoa do que confronto direto. O controle do controlável também traz uma paz profunda. Quando você aceita que não pode controlar os outros, para de se sentir responsável pelo comportamento deles. Aquele parente que sempre causa drama nas reuniões de família, não é seu trabalho consertá-lo. Seu trabalho é decidir como você vai responder ao drama. Essa aceitação não é passividade, é sabedoria estratégica. É reconhecer onde sua energia é bem investida e onde é desperdiçada. É como um mestre de artes marciais que usa a força do oponente contra ele mesmo, em vez de resistir diretamente. A transformação da perspectiva. Os estoicos eram mestres em uma arte que pode instantaneamente transformar qualquer situação difícil. A arte de mudar perspectivas. Marco Aurélio praticava isso constantemente, encontrando múltiplas formas de ver a mesma situação até encontrar uma que trouxesse paz e clareza. Imagine que você tem um vizinho extremamente barulhento. A perspectiva padrão é: que pessoa inconsiderada está arruinando minha paz. Mas os estoicos sugerem que você experimente outras lentes. Perspectiva da compaixão. Talvez ele esteja passando por um momento difícil e o barulho seja sua forma de lidar com a dor. Perspectiva da gratidão. Pelo menos tenho um lar onde posso ouvir os sons da vida ao meu redor. Perspectiva do crescimento. Isso é uma oportunidade de praticar paciência e tolerância. Perspectiva prática. É uma chance de melhorar o isolamento acústico do meu apartamento. Perspectiva filosófica. O que é o silêncio absoluto se não outro som? Por que valorizo tanto o silêncio? Veja como cada perspectiva muda completamente sua experiência emocional da situação. O fato objetivo, barulho, permanece o mesmo, mas seu sofrimento ou paz depende inteiramente de como você escolhe interpretá-lo. Mas a transformação de perspectiva vai além de simplesmente pensar positivo. É sobre encontrar a interpretação mais útil e verdadeira para cada situação. Às vezes, a perspectiva mais útil não é a mais otimista, mas a mais realista ou estratégica. Por exemplo, se alguém constantemente quebra promessas com você, a perspectiva útil pode não ser ela está fazendo o melhor que pode, mas sim, esta pessoa não é confiável e preciso ajustar minhas expectativas e limites de acordo. Isso não é negativo, é sábio. Os estoicos também usavam o que chamavam de visão de cima, imaginar-se vendo a situação de uma perspectiva elevada, como um pássaro sobrevoando a cena.
Dessa altura, os dramas humanos parecem pequenos, temporários, quase cômicos em sua intensidade desproporcional. Outra técnica poderosa é a perspectiva temporal. Pergunte-se, como verei essa situação daqui a 5 anos, daqui a 10, no meu leito de morte? Isso terá importância? Essa pergunta tem o poder de instantaneamente colocar as irritações diárias em seu devido lugar. A transformação de perspectiva também pode ser aplicada à própria pessoa difícil. Em vez de vê-la como um obstáculo, você pode vê-la como um professor involuntário que está te ensinando paciência. Um espelho que reflete áreas onde você precisa crescer. Uma oportunidade de praticar suas habilidades de comunicação. Um teste para seus valores e princípios, uma chance de demonstrar quem você realmente é sob pressão. Quando você domina a arte de mudar perspectivas, ganha um superpoder. Nenhuma situação tem apenas um significado fixo. Você sempre pode encontrar um ângulo que te empodera, em vez de te vitimizar. A resposta: não a reação. Existe uma diferença fundamental entre reagir e responder. E dominar essa distinção é crucial para lidar com pessoas difíceis. A reação é automática, emocional, instantânea. A resposta é consciente, pensada, estratégica. Quando alguém te provoca e você imediatamente revida, isso é reação. Quando você pausa, considera suas opções e escolhe a melhor ação, isso é resposta. Os estoicos eram mestres da resposta e consideravam a reação automática uma forma de escravidão. Sêneca tinha um método específico para isso. Ele recomendava contar até 10 antes de falar quando estivesse irritado. Parece infantil? Talvez, mas funciona. Nesses 10 segundos, o sequestro emocional do seu cérebro primitivo diminui e seu córtex pré-frontal, a parte racional, reassume o controle. Mas a verdadeira maestria vai além de simplesmente adiar a reação. É sobre desenvolver um repertório de respostas possíveis para cada situação. Como um jogador de xadrez que estuda aberturas, você pode preparar respostas para os cenários mais comuns. Alguém te insulta? Opções de resposta. Silêncio significativo. Às vezes, a não-resposta é a mais poderosa. Pergunta curiosa. O que te fez sentir necessidade de dizer isso? Concordância inesperada. Você pode estar certo. Vou refletir sobre isso. Redirecionamento. Parece que você está tendo um dia difícil. Quer conversar? Limite claro. Não aceito ser tratado assim. Podemos conversar quando você estiver mais calmo. Veja como cada resposta muda completamente a dinâmica da interação. A pessoa esperava briga e encontrou curiosidade. Esperava defesa e encontrou concordância. Esperava medo e encontrou limites firmes. A resposta consciente também permite que você quebre padrões tóxicos. Muitos relacionamentos difíceis são mantidos por padrões previsíveis de ação-reação. Ela provoca, você explode. Ele critica, você se defende. Ela dramatiza, você tenta resolver. Quando você muda sua resposta padrão, força uma mudança no padrão todo. É como mudar um passo em uma dança ensaiada. O parceiro não tem escolha senão se adaptar ou parar de dançar. Mas aqui está o segredo mais profundo sobre resposta versus reação. A qualidade da sua resposta revela seu nível de desenvolvimento pessoal. Qualquer um pode reagir. É fácil, automático, não requer crescimento. Responder conscientemente requer maturidade, autocontrole, sabedoria. Cada vez que você escolhe responder em vez de reagir, está literalmente reconectando seu cérebro. Está fortalecendo as vias neurais da consciência e enfraquecendo as da reatividade. Com o tempo, a resposta consciente se torna seu novo padrão. 10. O poder do exemplo. Silencioso, os estoicos entendiam uma verdade profunda. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Você pode falar sobre calma e paciência o dia todo, mas
Se perde a compostura na primeira provocação, suas palavras não valem nada. Por outro lado, manter a serenidade consistentemente fala mais alto que 1000 sermões. Marco Aurélio não escreveu suas meditações para publicação. Eram notas pessoais, lembretes para si mesmo sobre como viver de acordo com seus princípios. Mas suas ações como imperador, sua justiça, sua clemência mesmo com inimigos, sua dedicação ao dever mesmo durante pragas e guerras, essas ações ecoaram através dos séculos. O poder do exemplo silencioso funciona em múltiplos níveis. Primeiro, no nível pessoal. Quando você mantém a calma diante de provocações, está provando para si mesmo que é possível. Cada pequena vitória fortalece sua confiança e torna a próxima mais fácil. Segundo, no nível interpessoal, seu exemplo cria o que chamo de campo de elevação. Quando você mantém um padrão elevado de comportamento, inconscientemente convida outros a se elevarem também. É difícil continuar sendo mesquinho quando a outra pessoa está sendo nobre. Terceiro, no nível social mais amplo, seu exemplo cria ondulações. Outros observam como você lida com pessoas difíceis e se inspiram. Sem perceber, você se torna um modelo, um ponto de referência para o que é possível. Mas o exemplo silencioso não é sobre ser perfeito ou superior. É sobre ser autêntico em sua busca por crescimento. Quando você erra e vai errar, a forma como lida com o erro também é parte do exemplo. Admitir falhas, pedir desculpas sinceras, aprender e melhorar, isso também inspira. Há uma história zen que ilustra perfeitamente esse princípio. Um mestre zen e seu discípulo estavam atravessando um rio quando encontraram uma jovem mulher que não conseguia atravessar. O mestre, quebrando seus votos de não tocar mulheres, carregou-a até o outro lado. Horas depois, o discípulo não aguentou mais e perguntou: Mestre, como você pôde tocar aquela mulher? O mestre respondeu: Eu a deixei na margem do rio. Você ainda a está carregando. O exemplo silencioso aqui não foi apenas o ato de ajudar, mas a capacidade de fazer o que era certo no momento e depois soltar completamente, sem culpa ou justificativas. No contexto de lidar com pessoas difíceis, o exemplo silencioso pode ser transformador. Aquele colega que sempre reclama pode gradualmente reclamar menos perto de você, simplesmente porque você não alimenta a negatividade. Aquele parente dramático pode moderar o comportamento, porque drama precisa de audiência, e você não está fornecendo uma tu-11. A aceitação radical, este penúltimo segredo, é talvez o mais desafiador e libertador de todos. A aceitação radical não é resignação passiva ou desistência. É o reconhecimento profundo de que a realidade é como é e que resistir ao que já existe é a fonte primária de sofrimento. Epicteto, que como mencionei era escravo, desenvolveu essa filosofia a partir de sua experiência extrema. Ele não podia mudar sua condição externa, mas descobriu que podia aceitar radicalmente sua situação enquanto mantinha sua liberdade interior intacta. A aceitação radical começa com uma compreensão. Você não pode mudar o passado. Não pode controlar o presente além de suas próprias ações e não pode garantir o futuro. O que você pode fazer é aceitar completamente o momento presente como ele é, incluindo as pessoas difíceis nele. Isso não significa gostar ou aprovar. Significa parar de desperdiçar energia mental e emocional desejando que a realidade fosse diferente. É a diferença entre pensar, essa pessoa não deveria ser assim, e essa pessoa é assim. Agora, como vou lidar com isso? A aceitação radical é especialmente poderosa com pessoas cronicamente difíceis, aquelas que não vão mudar, não importa o que você faça. Pode ser um pai narcisista, um ex-parceiro complicado com quem você precisa coparentar, um chefe tóxico que você não pode evitar no momento.
Com essas pessoas, a aceitação radical diz: esta é a realidade da situação. Esta pessoa é assim. Não vou mais desperdiçar energia tentando mudá-la ou desejando que fosse diferente. Vou focar em como posso navegar essa realidade da forma mais sábia possível. Quando você pratica a aceitação radical, algo surpreendente acontece. A pessoa difícil perde muito de seu poder sobre você. É como se você parasse de jogar um jogo que não pode vencer. Você não está mais em conflito com a realidade, então há muito menos atrito, muito menos sofrimento. Mas a aceitação radical vai ainda mais fundo. Ela inclui aceitar suas próprias limitações e imperfeições. Aceitar que você também pode ser difícil às vezes. Aceitar que nem sempre vai conseguir manter a calma. Aceitar que o crescimento é um processo, não um destino. Essa autoaceitação é crucial porque remove a pressão de ser perfeito. Quando você se permite ser humano, naturalmente estende essa mesma permissão aos outros. O julgamento diminui, a compaixão aumenta e, ironicamente, você se torna muito mais eficaz em lidar com situações difíceis. 12. A sabedoria da impermanência. O último segredo é uma compreensão profunda que permeia toda a filosofia estoica. Nada é permanente. As situações mudam, as pessoas mudam, os relacionamentos evoluem, os problemas que parecem enormes hoje serão esquecidos amanhã. Marco Aurélio meditava constantemente sobre a impermanência. Ele observava como impérios surgiam e caíam, como pessoas poderosas se tornavam pó, como problemas que pareciam insuperáveis eram resolvidos ou simplesmente desapareciam com o tempo. Essa consciência da impermanência não é mórbida ou depressiva. É profundamente libertadora. Quando você realmente entende que tudo passa, as irritações do momento perdem muito de seu poder. Aquela pessoa insuportável, ela não estará em sua vida para sempre. Essa situação difícil, ela vai mudar de uma forma ou de outra. A sabedoria da impermanência também traz perspectiva. No grande esquema das coisas, a maioria dos nossos conflitos diários são incrivelmente triviais. Brigamos por coisas que não lembraremos em um ano. Nos estressamos com pessoas que mal lembraremos em uma década. Mas aqui está o paradoxo. Quando você abraça a impermanência, pode estar mais presente. Sabendo que este momento não durará para sempre, você pode escolher como quer vivê-lo. Quer desperdiçá-lo em raiva e ressentimento? Ou quer usá-lo para praticar paciência, compaixão, sabedoria? A impermanência também significa que as pessoas podem mudar. Aquele colega impossível hoje pode se tornar um aliado amanhã. Aquele familiar difícil pode ter um insight que transforma seu comportamento. Você mesmo está mudando constantemente, se tornando mais sábio, mais capaz de lidar com desafios. Isso não significa esperar passivamente que as coisas mudem. Significa manter uma perspectiva equilibrada enquanto você faz o que pode no presente. É a combinação perfeita de aceitação e ação, serenidade e engajamento. Conclusão. Sua jornada começa. Agora chegamos ao fim desta jornada pelos 12 segredos estoicos. Mas, na verdade, sua verdadeira jornada está apenas começando. Cada princípio que compartilhei hoje é uma semente que precisa ser plantada e cultivada em sua vida diária. Lembre-se, o estoicismo não é uma filosofia teórica para ser admirada de longe. É uma prática viva, respirante, que só ganha poder quando aplicada consistentemente. Cada interação com uma pessoa difícil é uma oportunidade de praticar. Cada provocação é um convite para crescer. Cada desafio é uma chance de provar para si mesmo que você é capaz de manter a calma, mesmo nas tempestades mais intensas. Mas não espere perfeição imediata. Os próprios estoicos falavam sobre o progresso como uma jornada de toda uma vida. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador e filósofo, ainda lutava diariamente com suas próprias reações e emoções. A diferença é que ele não desistia. Cada
Já era uma nova oportunidade de praticar, de melhorar, de se aproximar do ideal de sabedoria. Comece pequeno. Escolha um dos 12 segredos que mais ressoou com você e pratique-o conscientemente por uma semana. Talvez seja o poder do silêncio interior. Pratique criar aquela pausa de 3 segundos antes de reagir. Ou talvez seja a arte de não levar. Para o pessoal, questione-se sobre por que certas coisas te afetam tanto. Observe como mesmo pequenas mudanças criam grandes resultados. Aquela pessoa que sempre conseguia te tirar do sério pode continuar agindo da mesma forma, mas você notará que seu poder sobre suas emoções diminui drasticamente. Situações que antes arruinariam seu dia inteiro, agora são apenas pequenos, incômodos passageiros. E aqui está algo importante. Não guarde essa sabedoria só para você. O mundo precisa desesperadamente de mais pessoas que sabem manter a calma em meio ao caos. Cada vez que você responde com serenidade, em vez de reatividade, está elevando o nível de consciência ao seu redor. Está mostrando que existe outra forma de ser. Mas talvez o mais importante de tudo seja isto. Ao aprender a lidar com pessoas difíceis, você está, na verdade, aprendendo a lidar consigo mesmo. Cada gatilho externo revela algo sobre seu mundo interior. Cada irritação é um professor disfarçado. Cada pessoa difícil é um espelho mostrando onde você ainda pode crescer. Os estoicos acreditavam que o propósito da filosofia era criar uma vida boa, uma vida virtuosa, uma vida que vale a pena ser vivida. E parte essencial disso é aprender a navegar os inevitáveis conflitos e desafios das relações humanas com graça e sabedoria. Imagine como seria sua vida se você pudesse manter a calma em qualquer situação. Se nenhuma provocação pudesse roubar sua paz. Se você pudesse ver cada pessoa difícil como uma oportunidade de praticar virtude em vez de uma fonte de estresse. Essa não é uma fantasia impossível. É uma habilidade treinável que está ao seu alcance. Lembre-se também de que essa jornada não é sobre se tornar frio ou indiferente. É sobre desenvolver uma força interior tão sólida que você pode se dar ao luxo de ser gentil. É sobre ter uma paz tão profunda que você pode estendê-la aos outros, mesmo quando eles não a merecem. É sobre ser tão seguro em quem você é, que as opiniões e ações dos outros não podem abalar sua essência. Os 12 segredos que compartilhei hoje são ferramentas poderosas, mas ferramentas só funcionam quando são usadas. Não deixe esse conhecimento ficar apenas em sua mente. Leve-o para sua vida. Teste-o nas trincheiras do dia a dia. Prove para si mesmo que funciona. E quando você falhar, porque você vai falhar às vezes, lembre-se de que o fracasso também faz parte do caminho. Cada vez que você perde a calma, é uma oportunidade de aprender o que te trigou e como fazer. Melhor da próxima vez. Não há fracasso real, apenas feedback. Por fim, quero deixar você com um pensamento de Marco Aurélio que resume perfeitamente tudo o que discutimos. Conforme são teus pensamentos habituais, assim será o caráter de tua mente, pois a alma é tingida pelos pensamentos. Cada vez que você escolhe responder com calma, em vez de reagir com raiva, está tingindo sua alma com serenidade. Cada vez que pratica compaixão em vez de julgamento, está colorindo seu caráter com sabedoria. Cada vez que aceita o que não pode mudar e foca no que pode, está pintando sua vida com as cores da paz interior. A escolha é sua. Você pode continuar sendo refém das ações dos outros, deixando que pessoas difíceis controlem seu humor, seu dia, sua vida. Ou pode pegar essas ferramentas estoicas e começar a construir uma fortaleza interior inabalável. O mundo precisa de pessoas que sabem manter a calma no caos. Precisa de líderes que respondem com sabedoria em vez de reagir com emoção. Precisa de exemplos vivos de que é possível ser forte e gentil ao mesmo tempo.
Você pode ser uma dessas pessoas. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Que tal dar esse passo hoje? Se este conteúdo ressoou com você, se você sentiu que esses ensinamentos podem transformar sua vida, então não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar recebendo sabedoria prática que pode mudar sua vida. E deixe nos comentários qual dos 12 segredos você vai praticar primeiro. Lembre-se, a vida é muito curta para desperdiçar energia com raiva e ressentimento. Você merece viver com paz interior, não importa quão difíceis sejam as pessoas ao seu redor. Os estoicos mostraram o caminho há 2000 anos. Agora é sua vez de trilhá-lo. A calma em meio à tempestade não é um dom que alguns têm e outros não. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, um músculo que pode ser fortalecido, uma escolha que pode ser feita a cada momento. Faça essa escolha. Comece hoje. Transforme cada pessoa difícil em um professor, cada provocação em prática, cada desafio em crescimento. Porque no final, não se trata apenas de lidar com pessoas difíceis. Trata-se de se tornar a pessoa que você nasceu para ser, sábia, serena, inabalável. Uma pessoa que outros olham e pensam, como ela consegue manter tanta calma? Agora você sabe como. A questão é, você vai aplicar? O poder está em suas mãos. Use-o sabiamente. Até a próxima e lembre-se, a paz que você busca não está na mudança dos outros, mas na transformação de si mesmo.